pesado entre Gabigol e Flamengo. O Flamengo é muito maior do que o Gabriel. Então, Gabriel, isso que você fez é imperdoável. Eu não sei se ele joga mais pelo Flamengo. Não pediu desculpas, não falou nada. Apenas ressaltou ele, sempre colocando ele. Colocar a camisa de um rival, de uma comemoração, como se ele não tivesse o que vestir. Uma conversa de quase 40 minutos entre eu e ele, e que claro que vai ficar entre eu e ele. E até mesmo no jogo de basquete do Flamengo, a torcida protestou contra Gabigol. Começou a preparação do Flamengo para pegar o Amazonas pela Copa do Brasil. O Flamengo já começa a se concentrar e pensar na partida de quarta-feira que vem contra o Amazonas, jogo de volta pela Copa do Brasil. O Flamengo fecha o maior patrocínio da história, mais de 460 milhões de reais para o Flamengo. O Flamengo terá o maior valor global de patrocínio. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste domingo. Chega mais nação logo cedinho na manhã deste domingo. Estamos aqui juntos trazendo as notícias e as informações do Flamengo para vocês. E vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Tem a preparação do Mengão para a partida contra o Amazonas e também o Flamengo fechando um patrocínio milionário. Vai bater recorde, meus amigos. Ninguém vai pegar o Flamengo. Vamos analisar tudo isso aqui, mas antes vamos dar aquela moral de sempre aqui pro nosso canal. A gente sempre prepara o melhor para vocês. Então chega dando aquela moral, o seu like é importantíssimo, ajuda demais o trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal, tá certo? E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês. Então, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá bom? E corre nos comentários, escreva aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Piauí, Pará, Amazonas, Minas Gerais, você tá no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul, escreva aí pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal desse vídeo, ao canal do Vene Casagrande, João Guilherme, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas informações do Flamengo. O principal é ajudar a equipe, então eu ajudando a equipe de alguma forma, seja fazendo gol ou não. O importante é estar sempre assento já. Vai ajudar muito mais ainda, Coringa. Aliás, seguir ajudando na sequência da temporada. Não temos jogo nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo já começa a se concentrar e pensar na partida de quarta-feira que vem contra o Amazonas, jogo de volta pela Copa do Brasil. Teve um dia que um amigo meu, que eu considero como irmão, me perguntou: pô, tem noção, cara? Eu falei: o quê? Tu joga no teu time do coração e tu, pô, é o capitão do teu time do coração. Tem noção? Eu, pô, fiquei pensando assim, né? Muitas das vezes, como o cara tá ali, só vive o futebol, então tu vai jogando assim, tu não tem às vezes a dimensão do tamanho do que é, mas parei pra pensar assim, pra mim, pô, é um privilégio, sabe? Pô, primeiro, jogo no meu país, realizei meu sonho de menino, jogar no meu time de coração. E agora eu tenho a oportunidade de usar uma abraçadeira que tantos outros jogadores já usaram. É uma responsabilidade grande, mas prazerosa, sabe? Tu sabe que quando você bota uma abraçadeira de capitão, você, pô, tem uma imagem, primeira imagem do clube, a sua imagem a zelar. Então muitas das coisas que tu faz, tu tem que pensar muitas das vezes, seja fora ou dentro de campo. Pra mim é uma honra. Uma honra, primeiro, pô, jogar no meu time do coração, realizar não só meu sonho, como dos meus familiares, amigos. E tá tendo mais um prazer agora, que é usar a abraçadeira de capitão. E após meses de negociações, o Flamengo e a PixBet chegaram a um novo acordo de patrocínio master. O contrato, que terá duração de 4 anos, prevê um aporte total de 460 milhões de reais, resultando em 115 milhões anuais. Anteriormente, o valor anual era de apenas 80 milhões de reais. Nesse momento, o Flamengo está fechando o maior patrocínio da história do clube. A negociação com a PixBet se intensificou após a concorrente VaideBet substituir a própria PixBet como patrocinadora do Corinthians, oferecendo um valor bruto anual de 120 milhões. No entanto, o valor líquido que o Corinthians receberá anualmente
é de 97 milhões, após deduções de multas e comissões. Assim mesmo, não igualando o valor bruto anual do Corinthians, o Flamengo terá o maior valor global de patrocínio. Um ponto crucial do novo acordo entre Flamengo e a PixBet é a cláusula de multa. Se qualquer uma das partes decidir romper o contrato antes do término, será necessário pagar 50% do valor devido do prazo remanescente. Dessa forma, a PixBet terá que pagar no mínimo 230 milhões ao Flamengo, o que representa 60 milhões a mais do que o contrato anterior de 2 anos, que era de 170 milhões de reais. Vamos começar falando sobre o Gabigol e toda a confusão da camisa do Corinthians, do número 10, vai usar a 99. A gente tem informações de bastidores para vocês. No campo minado do Ninho do Urubu, a bomba Gabigol explodiu mais uma vez. A foto vazada do atacante com a camisa do Corinthians em uma celebração em casa na quinta-feira causou um terremoto. Tudo se abalou. Entre discussões internas, os dirigentes aguardavam a reapresentação para um papo olho no olho. Enfim, tudo foi decidido. Gabigol foi multado em 10% do salário e perdeu o direito de usar a camisa 10 de Zico. Com a saída de Diego no fim de 2022, Gabigol pediu a camisa 10, tão logo decidiu a segunda Libertadores pelo Flamengo, prometeu honrar o número de Zico, ser eternizado como Galinho. Essa camisa, ela vem com a mística do número 10 do Flamengo. Ela vem com a história do número 10 do Flamengo. Maior atleta de todos os tempos que foi o Zico. E ela vem junto com a responsabilidade de usar 10. Parabéns, boa sorte. É um prazer enorme usar a camisa 10 do Zico e também do Diego. Mas a relação se desgastou e levou o golpe decisivo assim que o manto foi deixado de lado. Criticado nas redes sociais, Gabigol manteve o status com a arquibancada, mesmo com as polêmicas enfileiradas. Beijo para Dorival Júnior na final da Copa do Brasil de 2023. Suspensão por tentativa de fraude de doping. Contra o Bolívar, na quarta-feira, foi ovacionado pela arquibancada. Jogou apenas 25 minutos e garantiu um amor intacto ao fim do jogo. Todos sabem do meu carinho pela torcida, pelo Flamengo. É inenarrável poder vir ao Maracanã e ouvir isso. Eles sabem que é muito recíproco. Eu amo o Flamengo, amo estar aqui. Noite de Libertadores para mim é sempre especial. Então, muito feliz pelo carinho deles. Por isso, a foto, classificada como falsa pela assessoria do jogador, feriu como uma traição o coração rubro-negro e fez sorrir qualquer corintiano. Não, não tenho nada a ver com isso, não. Mas tinha uma conversa encaminhada. Não, isso foi lá no começo, mas depois nunca mais. O que você achou da foto? Linda. A camisa nossa é linda. Foi presente com aquela camisa, só os profissionais que usam, né? Não sei, acho que deve ter sido o jogo contra o Flamengo, alguém trocou camisa, não sei. Ele tava lá, ele jogou. E é normal eles trocarem camisa. Portas abertas? Ele tem bom gosto. Portas abertas, presidente? Ele tem bom gosto. A renovação de contrato, antes incerta, parece agora quase impossível. A rejeição aumenta com nota da principal torcida organizada. Ainda sob um efeito suspensivo, o atacante voltou, está livre para jogar, mas parece ter perdido o maior patrimônio construído no Flamengo, o carinho da arquibancada. Em uma atitude, Gabigol foi de príncipe a ex-camisa 10 da Gávea. Olha, Fãs de Esportes, a gente tem essa matéria lá no site da ESPN, inclusive do Pedro Ivo Almeida ao meu lado, falando sobre indiferença do elenco, fim de ciclo e contando um pouquinho dos bastidores da punição ao Gabigol no Flamengo depois dessa foto com a camisa do Corinthians. E aí a gente vai falar sobre os bastidores no dia a dia lá no Ninho do Urubu, as consequências que não pararam apenas na multa e na retirada da camisa 10. Então lá no espn.com.br a gente tem essa matéria com conversas
conversas, inclusive, com pessoas presentes ao pagode lá na casa do Gabriel, quando foi tirada essa foto. Atletas, membros do staff do Flamengo, falando sobre como é que as coisas estão logo depois dessa repercussão por conta da foto vazada do Gabigol. Pedro Ivo Almeida é um dos que escreveu essa matéria junto com a redação da ESPN e nos conta um pouco sobre esses bastidores. Pedro. Marcela, tudo que envolve o Gabriel, ele vai além do campo, ele vai além da perda técnica, ele vai além do que o Gabriel vai desfalcar de opção do Tite. O Gabriel é um ativo, querendo ou não, político muito grande do Flamengo. O dirigente, ele pensa duas vezes, ele calcula muito bem o passo do que ele vai fazer com o Gabriel. Ele sabe que era passado, difícil mexer em qualquer coisa, se colocar do lado oposto do Gabriel, recentemente, quando ficava aquele impasse de renovar, não renovar, porque é difícil mexer com a torcida. A gente, às vezes, tem uma amostragem de rede social que ela é muito pequena. Quando você leva um Gabigol para o Maracanã, como foi o caso do Tite, depois da liminar, que devolveu ele ao grupo, que ele poderia jogar, você leva um Gabigol para o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Amazonas, o Maracanã se mobiliza, a torcida fazia festa. Então, dentro desse capital político, o Gabriel perdeu muito mais do que aqueles 10% de salário. Ele foi atacado na vaidade dele, que era o sonho dele, de ser o camisa 10 do Flamengo, ser o camisa 10 da Gávea, já cantado em música, e isso ele é atacado, isso é tirado dele, que ele pede no momento ali de alta, campeão de Libertadores, mais um gol, são 4 gols em 3 finais, ele perde esse direito e ele perde o grande capital político que ele tinha para qualquer tipo de negociação interna, que é o carinho da torcida. Esses dias que a gente passou no Rio de Janeiro e conversando com rubro-negros, é impressionante como a torcida se vira contra o Gabigol. A gente sempre trabalha com aquela informação. O Gabigol já brigou com o Marcos Braz, o Gabigol já teve problema de elenco, o Gabigol já teve problema com o treinador, o Gabigol já teve problema com presidência, com diretoria, dificuldade de renovação, mas ficava uma reserva ali muito importante, que é a reserva da idolatria, da arquibancada. E ele perde isso consideravelmente depois desse episódio. E chama muito a atenção com as pessoas que a gente conversa dentro do Flamengo, como ele chega para treinar. Ele parecia não ter a dimensão, ele falava, poxa, mas é para isso tudo? Mas, caraca, qual o tamanho disso aí? Como assim? Ele preocupado com a punição que viria e todo mundo reforçava. Gabriel, é grande, tem coisas que você não deve... Até fizeram uma comparação, poderia ser camisa de qualquer outro time que não fosse dos rivais do Rio, ou de um Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Mas você colocou a camisa de um time que você estava no meio de uma negociação, ou dita negociação, no início do ano. Peraí. O Gabriel não fazia ideia do que é vestir a camisa de um rival do Flamengo? Ele não tem essa ideia? Alguém acredita nisso? Marcela, esse pagode, comandado por 2 amigos muito próximos dele, que ele tentou juntar uma galera que prestou apoio para ele na época da suspensão, muita gente que frequenta esse tipo de ambiente fala que o Gabriel, de fato, usa a camisa de outros times quando está em casa, num ambiente reservado, só que você precisa saber onde você está, com quem você está, em quem você confia. E aí tem também o tato do momento. Você vai colocar uma camisa de um time que você foi especulado, a diretoria desse time disse que queria você, o teu vice-presidente de futebol e a tua diretoria tiveram que responder sobre vai e fica, e aí acaba que alguém ali que ele achou que poderia ser da confiança e não era, alguém que estava trabalhando até no evento montado por ele, tira essa foto, a foto vaza. Acho que tem um pouco de falta de noção da dimensão do que é o Gabriel e tudo que envolve ele, sempre tentando... Muito por quem cerca ele, Aquela turma que cerca ele, que diz que está tudo bem, que tudo é muito exagerado, toda a repercussão de opinião pública, de imprensa, de torcida é sempre muito exagerada. O jogador acaba consumindo isso e tomando isso como verdade. Então tudo para ele é muito tranquilo. Então ele só foi ter noção, não foi na noite de quinta-feira quando vaza a imagem, só quando ele chega ao CT na tarde de sexta, depois conversando, claro, recebendo a punição do Marcos Braz, é que ele começa a tomar a pé ali do tamanho da bomba. E só para complementar, porque tinha um título ali na nossa matéria do site sobre a indiferença, não é que as pessoas não queriam saber do elenco, é algo até julgado internamente como mais grave. Tinha uma lamentação do tipo, ele vacilou, não precisava e tal, mas não há mais uma comoção, é algo indiferente porque as pessoas não abraçam mais o Gabriel. Não tem mais uma comoção de um companheiro, um cara ali do lado. Desde que o Flamengo perde Felipe Luiz, Everton Ribeiro, a gente conta isso na matéria, Diego Alves, Diego Ribas, Rodrigo Caio, principalmente, o próprio Mateuzinho agora no Corinthians, esses eram os caras próximos de Gabriel. Hoje você não consegue virar no elenco do Flamengo e falar, esse cara aqui é fechado com o Gabriel, compra o barulho dele. Então já não é algo mais que comove. O Gabriel foi suspenso, foi embora, o treino continua normalmente, nenhuma celeuma, nenhuma grande preocupação, aquela conversa de burburinho, mas é um pouco já diferente, as pessoas meio que
cansaram desse excesso de polêmicas do Gabriel. Pois é a repetição que acaba fazendo também tudo perder um pouco do seu poder. Não existe essa coisa, tudo que é muito grande, se repete muito, perde um pouco do seu poder. E é isso que a gente está vendo também com o Gabigol. E uma dica para ele tem que organizar o seu staff, porque se o staff não consegue mostrar para o Gabriel o tamanho dele e o tamanho das repercussões das coisas que ele faz e usar a camisa de um clube, é de uma traição que, se você que é do futebol, você não entendeu isso ainda, é porque você está fazendo alguma coisa muito errada. Vamos lá, fãs de esportes, eu quero mostrar aqui também como é que a torcida do Flamengo recebeu e está repercutindo essa história dessa foto. A gente não tem Campeonato Brasileiro neste fim de semana, mas temos NBB e o Flamengo jogou hoje. E a gente mostra então como foi que a torcida se lembrou do Gabigol. Ou seja, NBB, basquete, nada ali com o Gabigol, a não ser o clube, né? O Flamengo jogou com o Bauru. E ainda assim, o torcedor foi lá e se lembrou do Gabriel com essas palavras carinhosas. O Pedro Torre trouxe no VT isso, a gente comentou aqui na bancada e acho que agora tem a ilustração perfeita. Você não imaginaria uma cena dessa nem quando o Gabigol se recusou a fazer a amostragem seguindo todos os ritos, porque a torcida fica do lado dele ainda, por mais que fosse algo questionável, nem quando o Gabigol entra numa rota de colisão com o Marcos Braz dentro do vestiário, nem quando teve aquele episódio lá da festa que foi pontual, mas depois teve como resolver e tudo mais. Então, o Gabigol, ele ainda mantinha, por tudo que fez dentro de campo, e é legítimo, 4 gols em 3 finais de Libertadores, 2 títulos de Libertadores. A idolatria é legítima, só que ele consegue perder todo esse capital. E esse capital, ele não tem um preço, ele não é um valor em dinheiro. É algo que é intangível e que você demora a construir. Gabriel teve que trabalhar muito para construir. E aí o descuido é o que você falou, é saber quem te cerca, quem te dá a noção exata do que é para ser feito, o que não é para ser feito, o que existe que pode, o que deve ser feito, o que é de bom tom, o que não é. Então você vai negociando, você vai perdendo, vai escorrendo pelas mãos esse capital com a torcida. E a partir do momento que a diretoria já não tem paciência, você não tem barganha com a torcida, o elenco já não é próximo, a comissão técnica perde a confiança, todo o ambiente do departamento de futebol já te olha com total desconfiança e sem nenhuma proximidade. Qual é a barganha que o Gabriel tem para pedir algo para o Flamengo em termos de renovação? Por isso que a gente vai trazer daqui a pouco o Cássio, que é um outro tipo de fim de ciclo, mas por isso que a gente pode falar também que o ciclo do Gabriel no Flamengo está se encerrando, Marcela. Tá certo, então. Então a gente começa a ver algo insustentável do Gabigol no Flamengo. Mas enfim, o pessoal do Flamengo, a torcida do Flamengo está num veneno danado, a maioria realmente desaprova isso que aconteceu, e eu queria ouvir de vocês, né, vocês três, qual é o significado do negócio desse? Começa com você, Sormani, o significado de um jogador como o Gabigol, que faz 1 ano e meio, não joga nada, tá suspenso, só está atuando com liminar, porque ele está teoricamente não, está legalmente suspenso por uma questão ligada a antidoping. Não tem jogado nada, não gosta do técnico, o técnico não gosta dele, não faz gol e aparece com a camisa do Corinthians. Nós estamos em maio. Quando é que ele tá liberado? Julho? No final do ano. Em julho ele pode assinar um novo contrato. Sendo que daqui a um mês... 1º de julho. Então, 1º de julho. Um mês e pouco, daqui a um mês e meio ele pode assinar um novo contrato, porque o contrato dele com o Flamengo não foi renovado. Você interpreta como a semiótica dessa fotografia, sobre? Flavinho, eu acho que isso aí é uma declaração bem explícita, né? Não quero mais ficar no Flamengo. Meu período aqui acabou. O que eu tinha que fazer pelo Flamengo, eu já fiz. Os títulos que o Flamengo conquistou, muitos passaram pelo meu futebol, pelos meus pés. Chega, acabou. Porque não tem o menor cabimento, gente. Não tem o menor cabimento. Um jogador... Se ele aparecesse com a camisa, por exemplo, do City, com a camisa do Bayern de Munique, o que também já não é legal, também já não é muito legal, é perdoável, mas a camisa do Corinthians, que todo mundo comentou no começo do ano... Você tem 2 agravantes. Além do Corinthians, o patrocinador é o maior rival do patrocinador do Flamengo. Tem isso também. Palmeiras, o Flamengo acabou de... Tá renovando o contrato com a PixBet, passando de 85 milhões para 100 milhões anuais. Não, além de outro. Adidas. A Adidas também. Claro. Então tem a Adidas, tem o BMG, que o Flamengo tem outro banco, sei lá, tem a casa de apostas. É tudo. Mas o principal disso tudo aí, pra mim, é estar com a camisa do Corinthians. E eu até coloquei uma
uma enquetezinha aqui no meu Twitter, né? Foi ontem à noite. Faltam 11 horas ainda pra terminar a minha enquete. Gabriel foi fotografado vestindo a camisa do Corinthians. Se ele não ficar no Flamengo, você, torcedor santista, aceitaria ele de volta? Então são 1.100 votos, é pouca coisa. Eu não tenho muitos seguidores no Twitter, também não faço questão de ter. Sim, 45,4, não 54,6. Olha, não 54? 54,6. Pô, torcedor do Santos Porque vestiu a camisa do Corinthians. Você não vai aceitar isso. Eu acho que pra ele jogar em qualquer outro time agora que não seja o Corinthians... É Corinthians. Não, se for, por exemplo, o fora do eixo Rio-São Paulo, ele jogaria. Na Minas, Rio Grande do Sul, Cruzeiro, Paraná, no Nordeste, jogaria. Mas aqui é complicado. Eu acho, porque a gente falou, né? Eu acho uma falta de respeito, falta de profissionalismo, mas principalmente falta de respeito com a instituição que o acolhe nesse momento, que paga o salário dele, com a torcida do Flamengo. Achei... O Gabriel é louco, né? Não é possível. Olha, antes de sair do Corinthians, o Carlitos Teves, o Facincani estava nesse dia, eu também, apareceu para dar uma entrevista, uma rara entrevista naquela salinha do Parque São Jorge, com a camisa do Manchester Era um agasalho. United. Era um agasalhão. Aquilo pegou mal pra caramba. Pô, Manchester United tá do outro lado, né? Do Atlântico, aí tem o patrocínio, mas pô, é do outro lado do Atlântico e tal. A torcida já não gostou. Pô, e o cara foi lá depois pra jogar, inclusive na Inglaterra. Pô, aquilo pegou mal pra caramba. O que o Gabigol fez pela proximidade, né, Rio-São Paulo, pela rivalidade histórica, pela rivalidade Corinthians e Flamengo. Comparação. Cara, é um negócio assim gigantesco. Né? O Gabigol não é nenhuma criança, não é nenhum bobão. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E foi a terceira coisa muito clara que ele faz no sentido de dizer: pô, já tô com o saco cheio do Flamengo e quero ir pro Corinthians. Primeiro, show do Thiaguinho na Arena do Corinthians, que foi um show maravilhoso pra quem gosta de pagode. Isso é ok, né? É ok, mas, pô, o Thiaguinho dando letra, obrigado pela camisa que você me deu e não sei o quê. Mas... Dá pra evitar. Aquilo ali não foi sem querer, ô Facincani, pode ter certeza. Mas qual camisa que o Thiaguinho tá falando que ele deu pra ele? Foi uma camisa do Corinthians. Foi uma camisa do Corinthians. O Gabriel é uma camisa do Corinthians. Alguma coisa de camisa do Corinthians, Certeza. Tenho certeza porque a gente falou aqui. Eu não lembro. Segunda coisa. Não, mas é pra você que eu não lembro. O que eu tô falando... não tô dizendo que você não está dizendo a verdade. Estou dizendo pra você que eu não lembro. Eu tô contando aqui. Não, o que eu quero dizer... Continua, deixa o Quesada continuar. Segundo, Quesada... Pode falar. Não, só pra te dar esse gancho. Não, você pode falar. Eu tava completando, mas você pode... Não. Pô, então, desculpa, Quesada. Só tô dizendo que ele presentear alguém com uma camisa do Corinthians, como ele jogou, trocou a camisa, isso aí eu acho... presenteou, ele deu pra ele, pro outro... Então, mas aí já muda, entendeu? Se não foi ele que deu, é outra história. Mas eu acho que os dois fatores onde você vai chegar são mais importantes. Chegue, vamos lá, continua, Quesada. Teve o Thiaguinho... Teve o Thiaguinho... ele deu uma declaração aí dizendo que a torcida do Corinthians era uma torcida diferenciada. Isso ele falou num podcast. E essa coisa... Agora, essa foto não vaza sozinha, né? É claro que ele sabe que isso vai vazar. É óbvio que isso foi premeditado. Ninguém que tá com uma camisa do Corinthians num churrasco com os amigos, que toda hora tem celular, tem selfie, tem brincadeira, vai achar que não vai acontecer isso. Os contatos nunca pararam entre Corinthians e Gabriel, ou eles cessaram depois daquela vez? Não, ele só não veio daquela vez porque o Flamengo não aceitou as 100 milhas que o Corinthians ofereceu, que era a história. O Flamengo não aceitou? Não aceitou, era 100 milhas, só tá 100 milhas aqui, traz o jogador agora, acaba com toda a conversa e pronto. Agora tem 1 milhão do Cássio, que vai ser dado pra ele e pode botar mais 1 milhão, 2 milhões por mês. É isso, basicamente essa é a conta. Não, dinheiro o Corinthians tem. Eu acho que isso não é problema. Pela instituição, pela grandeza do Corinthians, pelos parceiros que ele arruma. E eu acho que ele pode perfeitamente jogar no Corinthians, até porque viria sem custo. Agora, sem custo até a página 9, né? Porque o que ele queria do Flamengo para renovar eram luvas que seria uma recompra do passe dele. Saber como é que faz. 2 milhões? Ok, beleza. Agora ele vai querer luva do Corinthians? Precisa saber também. O Gabriel, sei lá, cara. O Gabriel é um cara que... Uma eventual contratação dessa tem o mesmo peso que teve Ronaldo chegando ao Corinthians? Teve. Tem. O Ronaldo é mais jogador, lógico. Não tô dizendo o nome. O nome do Ronaldo, é claro que é insuperável. É um nome mundial. O Gabriel é um nome regional, tá? Brasil. Gabriel não é um nome mundial. É um nome Brasil. Concordo. Então não dá pra comparar. Agora, o Ronaldo veio
aposentado. Ele estava aposentado. Né? Ele estava completamente fora de forma. Ele estava em recuperação de uma segunda lesão de joelho pesadíssima. Ele estava sem clube. Então ele veio como assim, vou tentar minha última chance de vida, ver se eu consigo jogar um pouquinho de bola. E fez o que fez. O Gabriel vem num momento que ele não está jogando bem, porém, ele é um jogador em atividade, claro. Em muito mais atividade do que era o Ronaldo à época, que estava há 1 ano e meio, quase 2 anos parado, né? E se envolvendo em situações até horrorosas fora de campo, que não vem ao caso. Mas o que eu tô dizendo é, o peso do jogador, aí a gente vai entrar, a importância do Gabriel pro futebol brasileiro hoje, em termos do que ele fez, do que conquistou, do que sabe jogar e do que pode voltar a jogar, aí sim ela tem um peso simbólico de uma contratação que muda patamar de clube, ou pelo menos, né, aquelas contratações que serão históricas em janelas de transferência, sem dúvida alguma. Sobani, o Flamengo vai fazer o quê, na sua opinião? Porque tem um problema aí, que é perder o cara sem entrar nada. Mas vai perder de qualquer jeito. Centavo. Vai perder de qualquer jeito. Eu, se fosse o Flamengo, eu rescindi o contrato dele. Se eu fosse o Flamengo, eu falei, Gabriel, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui. Você não dá nada, eu também não dou nada pra você. Tchau, vai pra onde você quiser. Escuta, você precisa ter amor próprio, gente. Exato. Você precisa zelar pela sua instituição. É que nem a história do Corinthians com o Cássio. O Cássio não queria mais ficar no Corinthians. Então por que ficar se rastejando pelo cara, pô? A mesma coisa o Gabriel com o Flamengo. Não quer mais jogar no Flamengo. Então libera o cara, pô. Libera o cara. O Flamengo é muito maior do que o Gabriel. O Flamengo é o Flamengo é maior do que qualquer jogador que colocou a camisa dele, até mesmo do que o Zico. Ele é maior. O Flamengo é maior. Entendeu? Porque o Flamengo existia numa proporção gigantesca antes do Zico. Claro que existia. Passou e continua existindo do mesmo jeito. Entendeu? O Flamengo é maior que qualquer jogador que colocou sua camisa e vai colocar. Então, Gabriel, isso que você fez é imperdoável. Imperdoável. Nossa, eu fico imaginando o torcedor. Eu não sou flamenguista, mas eu gosto do Flamengo. Vocês sabem disso. Sabe? Isso aí é uma apunhalada no coração do torcedor do Flamengo. Então, isso não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Então, se eu sou o Landim, eu chamo o Gabriel e falo assim, escuta, vamos resolver esse negócio aqui. De hoje não passa. Acabou. De hoje não passa. Acabou. Mas eu quero o seguinte, eu não vou te dar nada e você também não me dá nada em troca. Você pode ir pra onde você quiser. Vá pro raio que o parta, se for o caso. Entendeu? Não dá, não tem mais caminho, não tem mais ambiente, não tem mais condições de ele entrar na Gávea. E outra coisa, Flavinho, desculpa me estender. Não, pode falar. Do jeito que ele chegou, depois daquela suspensão, pô, todo mundo recebendo ele, fizeram um corredor, todo mundo batendo palma, o Flamengo foi lá, abraçou ele, etc e tal. Entrou lá no CAS com processo, pediu efeito suspensivo, conseguiu, etc. Sendo tratado com carinho por todo mundo, entendeu? Colocar a camisa de um rival numa comemoração, como se ele não tivesse o que vestir, entendeu? Como se ele fosse um desabrigado, entendeu? Um homeless. Mas não é o caso, né? Ah, tem dó, Gabriel. Pelo amor. Cássio está saindo do Corinthians com a Fiel triste. A Fiel está triste. A Fiel nunca se preparou para perder o gigante. O jogador com o maior número de títulos da história do Corinthians. Decisivo. Muitas vezes a Fiel depositava todas as fichas em Cássio, ele ia lá e decidia com as suas defesas. Sempre respeitou o Corinthians nos bons e nos maus momentos, já teve turbulências, momentos difíceis, chegou a ser ameaçado por um bando de bandidos desgraçados, né? Ameaçaram a família dele, mas sempre se manteve numa postura correta, tranquila, profissional, né? E honrou a importante camisa do Corinthians. Então, Cássio está saindo do Corinthians com aplauso e com as portas abertas. Gabigol, infelizmente, ele sai de uma maneira completamente diferente do Flamengo, pela porta dos fundos. Aí você vai falar assim, João Guilherme, mas o Gabigol saiu do Flamengo? Não, ele não saiu do Flamengo, ele continua no Flamengo, ele está relacionado já para a partida do meio de semana contra o Amazonas na Copa do Brasil. Ele jogará a partir de agora com a camisa 99, ele perdeu a camisa 10. E olha, eu não sei se ele joga mais pelo Flamengo. Ele vai continuar no Flamengo, mas eu não sei se ele entrará em campo pelo Flamengo. Porque, de fato, o que ele fez causou um mal-estar muito grande. Tem gente que está defendendo o Gabigol, dizendo o seguinte, ele estava num momento de intimidade na casa dele. Absoluta verdade. Ele, na hora da folga, na casa dele, pode fazer o que quiser. O grande problema é que Gabriel Barbosa estava lá com outras pessoas, inclusive algumas que nunca tinham ido à casa dele, e permitiu que essas pessoas ficassem fazendo vídeos e tirando fotos dele com a camisa do Corinthians. Eu não acredito que o Gabriel seja tão inocente ao ponto
de ter a noção de que essas fotos não seriam passadas para alguém. O cara tá ali, empolgado, na casa do Gabigol, tira uma foto, manda para um amigo. Isso é natural. Todo mundo já fez isso. Porra, tô aqui na casa do Gabigol, olha aqui, ó, o Gabigol aqui, pô, que legal e tal. Pum, ele clicou, o Gabigol com a camisa do Corinthians. Então, a partir do momento que isso vai para o público, que isso fica externo, deixa de ser privacidade de uma pessoa pública, de um ídolo. Ser um ídolo, ser uma figura pública, tem vários benefícios, mas também tem coisas que são cobradas e tem ônus e bônus. E os ônus são exatamente esses. Você não pode fazer tudo a hora que você quiser e da maneira que você quiser. Você tem que tomar cuidado com quem está ao seu lado. Você tem que ser bem assessorado. Tudo o que você faz repercute. E aí, minha gente, a torcida do Flamengo se sentiu completamente traída pelo Gabriel Barbosa, porque ela sempre, apesar de uma parte da torcida nos últimos tempos ter criticado o Gabriel, mas a torcida do Flamengo sempre amou o Gabriel Barbosa pelo que ele fez pelo clube. Eu mostrei aqui o que ele fez, todos vocês sabem. E se imaginava que Gabriel ficaria muito tempo no Flamengo e estenderia as suas glórias, podendo de fato se tornar o segundo maior da história do Flamengo. Ele está num patamar muito elevado, hein? Porque são poucos na história do Flamengo que fizeram o que ele fez. Pouquíssimos. Então, de fato, ele está na galeria dos imortais rubro-negros. Mas a partir da virada de 2022 para 2023, Gabriel Barbosa se perdeu completamente. E a desgraça de Gabigol no Flamengo começou quando ele vestiu a camisa 10, a camisa de Zico. A partir dali, ele perdeu completamente o rumo. Ele que já estava no Olimpo, no auge do estrelato, amado, defendido pela torcida do Flamengo, ele e os seus companheiros deram ao Flamengo uma Libertadores da América depois de 38 anos e daquela maneira que vocês sabem muito bem. Então o Gabigol atingiu o máximo, o topo da glória no Flamengo. Mas quando ele veste a 10, ele não estava preparado para isso. E a partir daí, ele se perdeu completamente. Porque vestir a 10 do Flamengo, a camisa que foi de Zico, com tudo que o Gabriel Barbosa fez e marcou época, ele se achou um novo Zico. Só que o Zico é uma pessoa, tem um estilo, tem uma conduta, e Gabigol é outra, bem diferente. E não apareceu ninguém, ou pelo menos alguém pode ter tentado, mas não conseguiu êxito, de ter falado para ele: pés no chão, calma. Tem uma entrevista do Rodolfo Landim em janeiro de 2023 falando isso. Olha, ser camisa 10 do Flamengo é muita responsabilidade. Oscar Schmidt sempre disse: não é qualquer um que veste a camisa do Flamengo. E podem reparar na cronologia dos fatos. A partir do momento que ele vestiu a 10, ele nunca mais foi o mesmo. Ele se achou maior do que ele é. E aí é um passo grande para o fracasso. Se achou acima do bem e do mal, se achou acima do clube, há 1 ano e meio não está jogando um futebol nem de perto do que ele já apresentou um dia, por atitudes erradas dele, acabou sendo punido e pegando uma suspensão, e aí é que entra outro ponto importante nessa história, porque o clube deu a ele total apoio. Ele gerou um prejuízo enorme para o Flamengo, mas o clube lhe deu total apoio. Lutou, conseguiu o efeito suspensivo, o colocou à disposição do Tite, e aí ele faz uma dessa. Mas por que ele fez uma dessa, na minha opinião? Ele não entendeu bem e não digeriu bem, exatamente pelo fato de achar que ele realmente é o cara da história do Flamengo, ele se perdeu completamente nisso, ele não entendeu e não aceitou o fato de não ser mais o principal jogador do time, de ser um reserva merecidamente e de ter sido colocado para escanteio. Ele não entendeu isso. E aí vem um treinador que publicamente todos sabem que não tem o Gabriel como um de seus preferidos, não o levou para a Copa do Mundo, quando eu acho que ele merecia ir, pelo que ele fez em 2022, 2021, 2020, 2019, ele poderia ter ido junto com o Pedro. Não levou. Lembram da torcida falando do Tite, ele respondendo no trio elétrico lá, na comemoração e tal? Ah, Tite, vai para aquele lugar, a gente não precisa de você, eu estou no Flamengo. Pois é, o mundo deu volta e chegou o Tite. Ele não entendeu isso. Ele não teve a humildade de reconhecer que ele estava por baixo.
ele continuou se achando maior do que tudo e que todos, e foi cada vez mais se afastando, cada vez mais cometendo erros, que a gente pode fazer uma lista aqui, e aí culminou com essa situação. Existe muita coisa envolvida aí. O Corinthians é um time que tentou a contratação do Gabriel Barbosa no início do ano. Ele sabe que o Corinthians é um time que tem interesse nele. Ele já declarou que é um time que acha que tem tudo a ver com ele. Mas por que ele declarou isso? Porque ele percebeu que no Flamengo ele já não era mais o rei da cocada preta. E ele já há algum tempo já vinha trabalhando essa situação. Agora, o Flamengo, né, tem uma situação de renovar o contrato dele, que estava começando a conversar com ele, mas a partir do ocorrido não irá mais renovar o contrato. Então nós podemos dizer, minha gente, que dificilmente Gabriel Barbosa irá continuar no Flamengo. A não ser que ele fique até o final do ano, ele entre em um jogo e ele faça um gol de um título, por exemplo, do Tetra da Libertadores da América. Faça o gol que elimine um grande rival da Libertadores da América. Aí talvez possa mudar. Mas, sinceramente, eu acredito que ele não vai ter essa oportunidade. Porque o ambiente para ele ficou muito ruim. Se ele já estava à margem do processo, por culpa dele, porque ele caiu de rendimento, porque ele não se cuidou, porque ele não entendeu a situação e não teve humildade de trabalhar e buscar melhorar, agora mais ainda. O ambiente no clube para ele é horroroso. Os companheiros, a diretoria, a comissão técnica, as pessoas não entenderam o que aconteceu quando vazou a foto com a camisa do Corinthians. Então o sentimento é de decepção com o Gabigol. E aí podemos dizer o seguinte: ele jogou fora algo que é imenso, mas que poderia ser muito grande. Vocês já imaginaram, gente, se o Gabriel continuasse no Flamengo como ele estava até 2022, focado, ele tem 27 anos, o que ele poderia ser na história do Flamengo? Ele já é gigantesco na história do Flamengo. Mas imaginem se ele continuasse. O Júnior e o Zico são os dois jogadores com mais títulos na história do Flamengo. 13. O Gabigol e os seus companheiros que estão aí com ele, atuando, Arrascaeta, Bruno Henrique, tem 12. A chance dele ficando no Flamengo, focado, sendo o ídolo da galera, jogador histórico, continuar ganhando títulos e se tornar, de fato, o jogador mais vitorioso da história do Flamengo era algo muito palpável. Mas, repito, ele não soube administrar a sua grandeza no Flamengo. E a sua morte no Flamengo, podemos dizer assim, foi decretada o dia que ele botou a sagrada camisa 10 rubro-negra. Ali ele pensou: eu sou o cara que bate de frente com o Zico na história do Flamengo. E ele se perdeu total. Então, Cássio sai por cima, idolatrado, com as portas abertas. Gabigol em breve sairá, mas com a porta dos fundos aberta para ele. A torcida do Flamengo jamais esquecerá Gabriel Barbosa, mas quando lembrar dele, vai lembrar com alegria por ter proporcionado momentos inesquecíveis, mas também com uma mágoa no coração. É um final de história que, sinceramente, eu não imaginava que fosse acontecer. A nota oficial do Gabigol, ainda nas últimas horas, depois a gente gravou o último vídeo e logo depois ele se pronunciou, e agora a gente está trazendo o lado do jogador, que diz o seguinte: naquele dia 12/11 de 2022, depois de ter sentido as maiores emoções da minha vida com as glórias e expressivas conquistas pelo Flamengo, o clube me presenteou com uma camisa muito especial, a 10. Simplesmente o manto usado por nosso maior ídolo, o Zico. Confesso que senti uma certa insegurança, pois junto com aquela camisa vinha também um grande peso de responsabilidade. No Flamengo encontrei minha melhor versão e vivo o melhor ciclo da minha carreira. Sou fascinado por títulos e sempre expressei isso no excesso de vontade dentro de campo, que muitas vezes é interpretado de forma errada. O Flamengo me proporcionou ganhar muitos títulos: 2 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa, 2 Supercopas do Brasil, 4 Cariocas. E viver esses momentos mágicos com a nação e ser acolhido pela maior torcida da América, isso sim é o verdadeiro significado da palavra felicidade. Nesses mais de 5 anos de alegrias e algumas tristezas, sempre tive uma certeza, a do meu amor por esse clube, a do amor pela nação rubro-negra. Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não
vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube, mas isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história. Te amo, Flamengo. Vamos lá, galera. Essa foi a nota oficial do Gabigol. E vocês perceberam que em nenhum momento ele pediu desculpas ao Flamengo, à torcida, a ninguém. Em nenhum momento ele falou de novo sobre a foto dele com a camisa do Corinthians, porque na primeira vez que falou sobre aquilo, confirmou o evento na casa dele, com amigos, inclusive funcionários do CT, mas disse que a foto não era verdadeira. Nesse momento, ele não fala nada sobre a foto. Fala nada. Não pediu desculpas, não falou nada. Apenas ressaltou ele, sempre colocando ele. Parece, e detalhe, a nota oficial foi em preto e branco, as cores do Corinthians. Até nesse detalhe, ele e a assessoria não tiveram a cautela, o cuidado de pensar nisso. O meu ponto é o seguinte: essa nota foi horrível, terrível. Internamente no Flamengo foi vista até como deboche por muita gente. A nota oficial de Gabigol é péssima. Ele está apenas ressaltando as conquistas dele, se colocando ele em primeiro lugar sempre. E em nenhum momento pediu desculpas. Piorou ainda mais a situação dele internamente na visão de alguns dirigentes do Flamengo. Inclusive, tem gente do Flamengo que acha até que o Gabigol está fazendo isso tudo de sacanagem, proposital, para forçar uma saída. Tamanha, eu vou usar uma palavra aqui que a pessoa usou, mas eu tenho que falar. Tamanha idiotice. Porque a pessoa falando, o negócio é tão idiota que parece que fez de propósito. Porque, de fato, se você parar e analisar, como é que ele acha mesmo que ele colocando a camisa do Corinthians na casa dele, com pessoas que estavam lá pela primeira vez, ou seja, não são amigos dele, pessoas que ele contratou para participar do evento na casa dele, ele achava mesmo que não fosse vazar nada? De fato, parece até que é proposital. Mas, enfim, voltando à nota aqui, não caiu nada bem essa nota oficial, muito pelo contrário. Repito o que falei no último vídeo, dirigentes do Flamengo fizeram com que ele e os empresários assumissem a veracidade da foto, mas foi em vão, eles continuam negando, ou melhor, não falam mais sobre o assunto. Gente, o Flamengo não ia punir o Gabigol sem ter certeza que a foto é verdadeira. Até porque eu já falei pra vocês, eu sei quem tirou a foto, eu sei em qual grupo de WhatsApp a foto foi vazada. O nome do grupo é Meu Piloto e tem coração vermelho e preto, porque a grande maioria lá é torcedor do Flamengo. A pessoa vazou a foto porque ficou revoltada quando viu o Gabigol, o seu maior ídolo, vestir a camisa do Corinthians na frente dele. Foi por isso que a pessoa tirou a foto, porque ficou revoltada, espantada, que seria a reação de muita gente. E, na verdade, foi a reação de 100% das pessoas, incrédulas. Inclusive, um dirigente, ao comentar sobre a nota, falou: o príncipe que um dia tentou virar rei se tornou bobo da corte no Flamengo, fazendo referência, obviamente, ao Gabigol, que era chamado de príncipe pela torcida. Em alguns momentos, teve até polêmica, dizendo, enfim, quando ele postou uma foto junto com o Zico no aniversário do Zico, que ele se queria colocar acima do Zico. Por isso que a pessoa falou isso, que um dia tentou ser rei, se tornou bobo da corte. Inclusive tem montagem rolando aí de torcedores do Flamengo falando que o Zico é o rei, Adriano imperador e o Gabigol agora é o Judas. Bom, falando sobre informação internamente, o elenco não gostou nem um pouco da atitude do Gabigol. Ele já não era muito ligado a grande parte do elenco, ele é um cara que não é muito próximo de ninguém e nem faz questão também de ser muito próximo, de ser amigo. Já não tinha muito prestígio. Esse pouco prestígio que ele tinha, ele perdeu totalmente. Uma pessoa, eu vou usar a analogia que a pessoa me usou quando eu conversei com essa pessoa por telefone, falando sobre o afastamento do Gabigol agora, diante dos fatos. Falou: Venê, lembra a época de escola, quando aquela pessoa, aquele aluno faz uma besteira enorme na sala, na escola, e que ele fica totalmente isolado, ninguém quer, entre aspas, se queimar ficando próximo dessa pessoa? É basicamente o que está acontecendo com o Gabigol no CT. É isso. Está isolado. Perdeu prestígio. Agora, ele vai usar o número 99, o Gabigol passa a usar o número 99, e um dirigente acabou de me responder sobre a camisa 10. Vou ler exatamente o que a pessoa me falou. Vai ficar um tempo sem dono, certamente, até porque nenhum jogador vai querer agora. Depois vão reivindicar. Pelo menos é a informação aí de um dirigente do Flamengo que acabou de me passar sobre a utilização da camisa 10 agora, que não tem dono no momento. Era do Gabigol, ele perdeu. Então, pessoal, o clima ficou muito pior para o Gabigol depois dessa nota oficial dele, que foi... Enfim, se eu tivesse que dar uma opinião sobre
gestão de carreira, eu acho que foram muito mal na condução da situação do Gabigol. Eu jamais contrataria assessoria de imprensa ou até mesmo esse empresário que toma conta da carreira do Gabigol, porque eles erraram em tudo, eles erraram em tudo, em todas as tomadas de decisão eles erraram. Num primeiro momento, negar a foto, quando todo mundo sabia que a foto era verdadeira. Inclusive, eles correm risco, se eles continuarem negando, o Corinthians emitir nota oficial lá, porque teve um dirigente do Corinthians que falou pra mim, beleza, se eles continuarem negando, a gente pode emitir uma nota oficial aqui, falando que o próprio jogador pediu as camisas, porque essa é a informação que a gente tem aqui no Corinthians. Porque o medo do Corinthians é o seguinte, é parecer que o Corinthians deu a camisa pro Gabigol, entre aspas, para tentar seduzir o atleta. Tem gente achando isso. E o Corinthians, para se defender, poderia soltar uma nota oficial alegando que o jogador foi quem pediu as 2 camisas. Ele ganhou 2 camisas. E aí o Marcos Braz hoje deu uma entrevista à TV Globo e falou sobre o assunto pela primeira vez. Abre aspas para Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Assunto encerrado. Ontem, no caso sexta, a gente fez as comunicações que deveria fazer para o atleta. O atleta, lógico, ficou chateado, mas entendeu. Uma conversa de quase 40 minutos entre mim e ele. Que fique claro que ficará entre mim e ele. A gente avaliou a situação e tomou as decisões em função dos nossos entendimentos. Acho que falar qualquer coisa após o assunto ser comunicado ao atleta é muito ruim. Aqui o assunto está transitado em julgado. Acabou. Agora é vida que segue. Tem uma competição enorme pela frente. A gente precisa do atleta, que é um atleta importante, um atleta que tem uma carreira que fala por si só em relação aos títulos que ganhou aqui. Agora é vida que segue e vamos em frente, fecha aspas. Claro que oficialmente, na frente das câmeras, ele vai falar isso, mas eu sei que se o Gabigol bater a porta lá e negociar uma rescisão, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para ficar. Pelo contrário, conversaria sobre a rescisão, óbvio, dependendo, se tiver algum clube, o Flamengo vai querer receber algo, querer ter contrato até dezembro, mas é isso. Essas são as informações de momento. Final de semana de folga, sem jogo, mas o elenco treinou nessa manhã. Inclusive, informação sobre o treino, Léo Pereira não participou da atividade com os demais companheiros, lembrando que ele saiu sentindo dores musculares no último jogo do Flamengo contra o Bolívar e deu lugar a Davi Luiz. É um jogador que preocupa para o jogo de quarta-feira contra o Amazonas. Nesse domingo, o Flamengo treina novamente às 9 horas da manhã, e aí a gente vai mantendo vocês bem informados. Ontem a gente fez as comunicações que deveria fazer pro atleta. O atleta, lógico, ficou chateado, mas entendeu. Uma conversa de quase 40 minutos entre eu e ele, e que claro que vai ficar entre eu e ele. E a gente tomou as decisões em função de nossos entendimentos. Eu acho que falar qualquer coisa agora, depois do assunto já comunicado ao atleta, é muito ruim. Aqui o assunto está transitado e julgado. Acabou, a gente agora é vida que segue, a gente tem uma competição enorme pela frente, a gente precisa do atleta, é um atleta importante, um atleta que tem uma carreira que fala por si próprio em relação aos títulos que ele ganhou aqui. Enfim, então agora é vida que segue e vamos em frente. Isso atrapalhou um pouquinho o pensamento que vocês tinham em relação à renovação de contrato com o Gabigol ou não? Como é que está esse assunto? Não, esse assunto estava parado, continua parado. Tá então, nação, a declaração do Marcos Braz falando aí sobre o Gabigol. Mengão, então, se preparando agora para a partida contra o Amazonas, fechando aí um bom patrocínio, praticamente o maior patrocínio da América do Sul, mais de 115 milhões por ano, 460 milhões de reais no contrato, são 4 anos de contrato. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas o Flamengo ficando cada vez mais rico, né? E essa situação do Gabigol, chata demais. Demais, meus amigos. Olha, vamos ver o que vai acontecer, né? Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão pra vocês. Tamo junto, forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.